Vamos abrir aí as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 4, a partir do versículo 23. Atos, capítulo 4, a partir do verso 23. Todos acharam? Amém? Está vendo alguém sem Bíblia aí? Ofereça a sua, compartilha aí da leitura. Fala a oração dos primeiros cristãos. A oração dos primeiros cristãos. Eu quero falar hoje sobre depois de orarem. Depois de orarem. O que aconteceu? Diz que quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai, Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Vamos ler todos juntos em uníssono o verso 31, vamos lá, todos juntos. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Vamos ter um tempo de oração? Feche seus olhos aí e concorde comigo em oração. Abra o seu coração. E nós dizemos: Pai, nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja, Senhor. E a nós foi dada a tarefa de reproduzir os mesmos sinais, o mesmo testemunho, a mesma manifestação de glória e da tua presença que nós vimos aqui, Senhor, na igreja do primeiro século. E nós te pedimos em nome de Jesus, tu que és o Deus imutável, tu que permaneces o mesmo para sempre. Deus, enche os nossos corações nessa noite, Pai. Enche-nos como vaso, Senhor, nas tuas mãos. Que o teu óleo venha descer sobre nós, a transbordar, Pai. E que nós sejamos, assim, testemunhas tão intrépidas, Senhor, quanto foram os teus servos nessa igreja primitiva, Pai. Em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, Pai. Faz a tua obra, Senhor. Faz aquilo que homem algum é capaz de fazer. E certamente vidas e mais vidas serão alcançadas e transformadas pelo poder do teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus tem nos dado como igreja uma visão. E essa visão permanece. De alargarmos as nossas tendas, nós temos sido e procurado ser obedientes a essa visão. Apesar dos desafios, nós já temos dado passos de fé
e Deus já tem, obviamente, confirmado o seu propósito nisso tudo, né? Nós estamos aí muito às vésperas da inauguração desse novo templo, o que nós chamamos de templo, mas que na realidade vai ser um abrigo para o verdadeiro templo do Senhor, do Espírito Santo, que somos nós, a sua igreja, e aqueles que o Senhor sabe que ainda serão alcançados. Amém? E eu sei que muitas vidas nesse movimento serão alcançadas para a glória do Senhor. Mas nós não podemos negligenciar, nós não podemos ignorar algumas barreiras que existem para que essa realidade se concretize, para que nós vejamos, assim como acontecia na igreja primitiva, esse crescimento, essa expansão, essa multiplicação, nós não podemos negligenciar esses obstáculos, né? E aí eu queria compartilhar, e começar compartilhando pelo menos 3 grandes obstáculos que podem ser um empecilho para que a vontade de Deus seja estabelecida, para que o seu reino possa continuar progredindo. E a primeira barreira existente, e sendo um pouco mais específico, né, em relação ao estabelecimento desta igreja, dessa obra que nós estaremos implantando e começando a implantar, nós não começamos especificamente o trabalho ainda, mas antes de mais nada nós precisamos entender que a primeira grande barreira que nós temos é a cegueira espiritual das pessoas. Porque quando nós falamos em evangelho, né, na proposta de Deus, a vontade de Deus para o ser humano, não é muito fácil levar as pessoas ao entendimento do evangelho, e não é só pela questão lógica da coisa, é pela questão espiritual. Essa é a grande barreira que separa o pecador da salvação. Uma pessoa que não tem nenhum relacionamento com Deus, de intimidade, de conhecimento, de uma vida de relação íntima com Ele. O que separa, na realidade, em primeiro lugar, é a cegueira espiritual. Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, ele vai dizer que o Deus desse século, o Deus dessa era, cegou o entendimento dos crentes para que não vejam a luz do Evangelho de Cristo, que é a palavra de Deus. Então a primeira barreira que precisa ser quebrada é a barreira espiritual. Em segundo lugar, existe uma barreira que é a barreira da oposição demoníaca. Porque além dos olhos do pecador estarem sendo cegos para o entendimento da palavra, cegueira tem muitas vezes a ver com entendimento na Bíblia, existe uma oposição muito real de principados e potestades em determinadas regiões e que precisam ser vencidas no campo espiritual. Isso aconteceu aqui conosco, nessa igreja. Nós vivemos uma realidade e fomos de uma forma forçosa levados à busca, oração, consagração, jejum, até o momento em que houve um romper, um verdadeiro avivamento. Aqueles que estavam aqui nessa época experimentaram isso, um derramar maravilhoso do Espírito Santo, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, e nós podemos claramente perceber que aquela oposição tão ferrenha aqui nesse lugar, ela foi rompida, e a partir daí muita salvação aconteceu, cura, gente sendo liberta, enfim, isso é tão claro que lá em 2 Tessalonicenses, melhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 18, Paulo fala, por exemplo, que ele tinha a intenção de visitar os tessalonicenses. Ele diz assim: eu mesmo, Paulo, os quis visitar, não apenas uma vez, mas 2. E Satanás, porém, nos impediu. Né? No Antigo Testamento, por exemplo, no livro de Daniel, há um exemplo assim muito claro como esse, de que Satanás, o diabo, muitas vezes, ou os seus mensageiros,
eles travam situações das nossas vidas, eles travam algumas causas, algumas situações, para que a coisa não ande, para que a coisa não avance. E essa é a segunda barreira que a gente precisa vencer. É a barreira da oposição satânica, da oposição demoníaca. E eu não quero entrar nesse assunto agora, porque isso daria uma outra pregação. E há uma terceira barreira, uma terceira montanha que precisa ser removida, que é a montanha do preconceito. O preconceito que as pessoas têm em relação à igreja, em relação ao evangelho. Eu não tinha pensado nesse exemplo, porque obviamente esse exemplo está tão fresquinho que eu tive essa ideia quando vinha de casa para cá, né? Por exemplo, ontem uma igreja da cidade, a Cidade Viva, resolveu fazer uma celebração de um evento que eles estão lançando e os irmãos tiveram a ideia de soltar fogos, né, onde estivesse. Então, por exemplo, Davi, na casa dele, ia comprar, pelo que eu entendi, foi assim. Davi ia comprar uma quantidade X de fogos, Guilherme outra, Gil ia comprar outra, enfim. E aí, naquela hora específica, todo mundo ia soltar lá seus fogos para celebrar o lançamento do Godstock, né, que está vindo. E foi um reboliço na internet, todo mundo descendo a lenha, e lá vai. Aliás, crítica, né? Todo mundo vai ouvir, vai receber. Se você tem um sonho, tem um projeto, pode ter certeza que sempre vai ter gente para criticar. Mas pelo fato disso ter sido realizado por uma igreja evangélica, a proporção é muito maior. É muito maior. Se o Botinha da Paraíba ganha, e se faz zoada, frevo, trio elétrico e fogo, não tem problema nenhum, porque a estrela voltou a brilhar, né? A estrela voltou a brilhar. Nada contra o Botafogo, né? Amém. Mas se de repente é um outro movimento que seja, Muriçocas do Miramar, todo mundo tem que engolir caladinho, porque é festa, é celebração, é farra, nada contra. Mas ninguém venha nos privar, e eu nem sou da Cidade Viva, mas ninguém venha nos privar das nossas manifestações de festa, de alegria, de exaltação, enfim, né? Se a lei está aí para todo mundo, e todo mundo é livre para esse tipo de celebração e manifestação, enfim. Mas esse é só um exemplo para mostrar como esse preconceito existe. Então, de repente, aqui nós temos uma igreja, e graças a Deus nós não temos problema com acústica, porque está tudo isolado, né? O barulho é aqui dentro mesmo, graças a Deus, não incomoda vizinho nem nada. Mas se tivéssemos um vizinho aqui, como acontece lá na Zona Sul, né? Os irmãos estão muito acostumados, e olha que lá eles nem têm bateria, a receber pedrada no telhado, né? E logo chega lá o órgão de fiscalização, e a gente teve que colocar ar-condicionado, pagar uma fortuna para fazer. Agora, se é um bar, não tem problema, né? Dá para aturar, dá para levar, até porque você sabe que em alguns casos, dono de bar, de repente não é manso, né? Não é um pastor que aprendeu a dar a outra face. Aí chega um monte de brabo na porta da igreja, porque tem que fechar, porque tem que... Então esse lance do preconceito existe. Mas na igreja primitiva, isso foi vencido, porque diz que as pessoas caíam na simpatia do povo, pelo jeito de ser da igreja, pelo estilo de vida que eles tinham. E essa barreira também é uma realidade, a cegueira espiritual, a oposição satânica, demoníaca, e também o preconceito natural das pessoas. Essas são as 3 barreiras essenciais. E aí a gente chega nesse texto de Atos, capítulo 4, onde nós temos o segredo da vitória da igreja para aqueles dias. Como é que esses irmãos conseguiram superar essas barreiras que eles
enfrentaram, e a igreja primitiva sofreu muita perseguição, né? Perseguição, inclusive, armada, perseguição política, e eles conseguiram transpor essas barreiras. Qual foi o segredo desses irmãos? O segredo da igreja primitiva estava no poder de Deus, na unção do Espírito Santo. Eles não tinham outra estratégia. E por que é que a igreja de Atos, mesmo em tanta perseguição, ela se multiplicou e alcançou quase que o mundo inteiro da sua época? Porque era uma igreja cheia do Espírito Santo. Esses irmãos estavam cheios, plenos da presença do Espírito Santo. Veja como é interessante que em Atos 2, se a gente voltar um pouquinho na história, Atos 2, eles obedeceram a palavra de Jesus e esperaram a descida do Espírito Santo. E lá aconteceu o Pentecostes, ali os irmãos foram cheios do Espírito e começam o crescimento da igreja. Mas aqui já em Atos 4, no verso 31, diz que eles outra vez, novamente, foram cheios do poder de Deus. Diz que depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E esse é o segredo, irmãos, da vitória de qualquer igreja que deseja ser estabelecida. Mais do que a questão financeira, porque Deus já tem provado a sua provisão sobre nós, Ele já tem mostrado a sua mão sobre nós, Ele já tem dado sinais muito claros de que a palavra dele permanece, quando diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Amém? Mais do que o desafio estrutural, ministerial, que de fato nós estamos trabalhando para que haja essa organização, mas mais do que esses desafios ou qualquer outro, o maior desafio que nós temos é esse desafio de sermos cheios do poder de Deus, cheios do poder do Espírito Santo. Amém? Esse precisa ser o nosso grande alvo nesse momento, o nosso grande alvo nesse tempo. O foco tem que ser esse. Buscarmos o mesmo revestimento que a igreja primitiva teve. Todos os grandes movimentos de avivamento, eles só puderam existir e marcar a história dos lugares onde aconteceram, porque irmãos se dispuseram a serem revestidos do poder do Espírito Santo, da unção de Deus. Aliás, a presença do Espírito Santo e a unção do Espírito Santo são a mesma coisa. Onde a manifestação do Espírito Santo acontece, a unção é liberada e, enfim, todas essas barreiras são quebradas. Existe uma mensagem lá no profeta Zacarias, no Antigo Testamento, e lá os irmãos estavam empenhados na reconstrução do Templo de Jerusalém. É bem parecido com o que nós estamos vivendo agora. Eles haviam voltado do exílio e estavam agora ocupados com a construção do templo. E Deus manda uma palavra para a liderança de Judá naqueles dias, através do profeta Zacarias. Ele diz assim: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Não por força, nem por violência, mas por meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Isso vale para qualquer barreira que você esteja enfrentando, meu irmão. Qualquer oposição que você possa estar enfrentando. Na sua vida familiar, por exemplo, nós temos um grande desafio, que é de ver a nossa família também assim, sintonizada com a vontade de Deus, alinhada com a vontade de Deus. Quantos não sonham em ter uma família cheia do Espírito Santo, né? Onde a gente possa compartilhar juntos a palavra, orar juntos, enfim, caminhar juntos numa mesma direção. Quantos não têm esse sonho? Mas o caminho é que estejamos cheios da presença do Espírito Santo. O primeiro passo para que essas montanhas, essas barreiras venham cair, é uma vida cheia
do Espírito Santo. Agora, se você voltar para Atos, eu queria que você abrisse comigo aí. Atos, no capítulo 4. Voltando para o verso 13. Pedro e João, eles pregaram de forma ousada, e diz assim que, vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E isso é assim porque, em primeiro lugar, eles conviveram com Jesus durante 3 anos intensamente. Mas é também verdade, porque o Espírito Santo também é chamado nas Escrituras de o Espírito de Cristo, ou o Espírito de Jesus. Essa ousadia que uma pessoa simples, comum, iletrada, como Pedro e João tiveram diante das autoridades, diante dos poderes políticos, impressionou os ouvintes ali naquela época, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Amém? Pedro e João, por exemplo, eles diversas vezes foram impulsionados pelo Espírito Santo para testemunharem a respeito de tudo quanto eles tinham ouvido e recebido de Jesus. Paulo, em Atos 13, eu quero que você abra comigo esse texto, sem deixar de marcar Atos 4, porque a gente vai voltar para o texto, mas Atos capítulo 13, a partir do versículo 5, a gente tem um exemplo interessante na vida de Paulo. Atos 13, a partir do verso 5. Diz que chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. E viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. E ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Veja, um procônsul teve interesse a respeito da palavra e mandou buscar Paulo e Silas. Só que este procônsul tinha como um assessor um sujeito chamado Bar-Jesus, que era mágico, que era feiticeiro. E veja aí o que é que acontece. Diz que mas Elimas, não, desculpe. O procônsul, sendo homem culto, a palavra de Deus. Mas Elima, o mágico, e esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Veja, a gente tem um homem que ainda não ouviu a palavra, que não conhece a Deus. A gente tem um intrometido na história, que, usado pelo diabo, vê como o inimigo usa, né? Como o inimigo está ali atuando, travando, tentando interromper a obra. Esse sujeito ficava atrapalhando, tentando desviar da fé o procônsul, né? Paulo está pregando, está ensinando a palavra, e o sujeito está lá interferindo, está lá lançando sofisma, está lá lançando filosofia, sei lá o quê. Agora veja o que acontece aí no versículo 9. Então Paulo, ou melhor, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, repita comigo essa expressão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo.
e imediatamente vieram sobre ele névoas e escuridão. E ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Amém? Mas isso por quê, irmãos? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. A nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. De nada iria adiantar Paulo ficar tagarelando ali contra esse tal de Elimas, né? Discutindo ideias, discutindo simplesmente no campo lógico, pegando raciocínios lógicos para tentar convencer um homem que era possuído por um espírito maligno. Ele precisava era da manifestação do poder de Deus através do nome de Jesus Cristo. Veja que Paulo estava cheio do Espírito Santo. E Paulo ainda vai dizer em Efésios, você não precisa abrir, mas Efésios 5,18. Por isso ele vai dizer com propriedade: não se embriaguem com vinho em que há dissolução, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Amém? É como um copo, um vaso. Você, eu, nós somos esse depositário, esse recipiente onde a presença de Deus quer habitar. E você pode estar muito cheio do Espírito Santo ou pouco cheio do Espírito Santo, mas a vontade de Deus é que nós sejamos plenos do Espírito Santo. Amém? Infelizmente, há momentos em que a gente se sente assim vazios, sequinhos, né? Mas sempre que há uma disposição no nosso coração de nos voltarmos para Deus, de buscarmos reacender essa chama, e essa é a nossa responsabilidade. O Espírito Santo é o mais interessado em se derramar sobre nós. Amém? E aí vem a questão: como ser cheio do Espírito Santo? Como receber novamente essa unção, ser novamente visitado pela presença de Deus, pelo poder de Deus? E a grande resposta, a resposta primordial é uma só, irmãos. É por meio da oração. Se eu quero ser um homem, uma mulher cheio de fé, cheio de ousadia, cheio do poder de Deus, eu preciso investir em oração. Eu preciso me apegar à oração. Eu preciso buscar mais de Deus em oração. Amém? Como bem disse o reverendo Paul Yang-Shu, a oração é a chave do avivamento. A oração continua sendo a chave do avivamento. E aí nós temos esse grande exemplo de Atos 4, versículo 31, onde diz que depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Agora eu queria que vocês repetissem comigo. Depois de orarem. Vamos lá? Só as mulheres mais forte. Os homens. Depois. Todos juntos, bem forte. Depois de orarem. Depois de orarem, meu irmão, tremeu o lugar. Depois de orarem, o Espírito Santo foi derramado. Depois de orarem, eles começaram a anunciar a palavra de Deus com ousadia. Amém? É por isso que muitas vezes a gente se sente assim meio que fraco, frio, tímido, porque está faltando alguma coisa. Isso acontece conosco. Outro dia a gente estava numa reunião, e aí o irmão foi orar, a voz quase que não saía. Oh, Jesus abençoa, porque eu queria que o Senhor tivesse, em nome de Jesus, amém. Está faltando paixão, está faltando fogo, está faltando a presença de Deus. E o problema não está em Deus, o problema está na nossa vida medíocre de oração. Essa é a grande verdade. Nós temos orado muito pouco ainda para o tamanho do desafio que nós temos. Nós precisamos orar mais.
Foi depois de terem orado que, por exemplo, em Atos 12, Pedro estava lá na prisão e a igreja estava reunida orando por ele. De repente veio um tremor dentro da cadeia. Pedro foi solto das garras de Herodes, mas depois de orarem. Depois de orarem lá em Atos 16, Paulo e Silas também. A Bíblia diz que eles estavam adorando, louvando a Deus e orando. E de repente os alicerces da prisão tremeram. Todas as portas das cadeias foram abertas. Os grilhões deles caíram imediatamente, diz a Bíblia. Mas depois de orarem. Foi também depois de terem orado que eles prevaleceram como igreja. E na nossa vida, meu irmão, acontece a mesma coisa. Nós vamos ver a manifestação do poder de Deus sobre nós, através de nós, desbaratando as dificuldades da nossa vida, mas só depois de orarmos. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga isso para ela. Só depois de orarmos. Só depois de orarmos. Nós precisamos, meu irmão, nós precisamos, antes de qualquer coisa em relação a essa obra, em relação a qualquer montanha que se levante na sua vida, porque Jesus disse o seguinte, ele disse que se a gente tiver fé de um tamanho de mostarda, a gente vai dizer a esse monte, olha, lança-te daqui no mar, e assim será feito. E em relação às barreiras dessa obra, desse tempo, em relação às dificuldades na minha vida pessoal, na sua vida, isso também é possível. Mas antes, nós precisamos prevalecer em oração. Em oração. A proposta dessa palavra nessa noite é que nós venhamos a lançar o alicerce dessa obra. Vai dizer, mas pastor, a obra lá já está na metade, né? A gente está bem pertinho de concluir. Mas lançar o alicerce dessa obra, meu irmão, de fato nós ainda não fizemos. Porque esse alicerce é posto por meio da oração. A gente tem que prevalecer primeiro em oração, para que nós possamos ver a mão de Deus prevalecendo por nós naquele lugar. Amém? Como a igreja é uma instituição espiritual, ela deve ser estabelecida com fundamentos espirituais e bíblicos. Não pense que essa igreja ela vai existir por um capricho do pastor Rômulo, ou uma visão minha, nem de um grupo de irmãos mais experientes que decidiram, de repente, se aventurar e abrir uma igreja. Essa igreja, ela está nascendo porque ela antes nasceu no coração de Deus, no propósito de Deus. Deus vê toda aquela comunidade ali do Intermares, no Jacaré você tem ali a Vila Feliz, você tem ali Ponta de Campina, Portal do Poço, você tem ali o Jardim Jericó, Poço, Cabedelo, Renascer, uma comunidade imensa de gente que anda sem esperança, perdida, sem Deus no mundo. E através da minha vida, da sua vida, da minha oração, da sua oração, a luz do Evangelho vai brilhar para essas pessoas. Amém? O fundamento é a oração. Como instituição espiritual, o fundamento precisa ser espiritual e bíblico. Então, antes da gente começar efetivamente o trabalho dessa igreja, muito em breve nós vamos enviar equipes de evangelistas, equipes de pregadores, equipes de louvor, trabalhos de ação social. Num futuro muito, muito breve nós vamos estar fazendo isso, mas antes de qualquer coisa, meus irmãos, nós precisamos investir em oração. Amém? A gente precisa estabelecer um fundamento forte para essa obra. E aí nós vamos ver essa igreja florescendo. Salmo 2, verso 8 diz assim,
Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como a tua propriedade. Mas antes, pede-me, pede-me, busque, bata. Porque não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos repetir esse versículo? Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E o único apelo que cabe nessa hora é de agora, nesse momento, nós começarmos a lançar esse alicerce, amém?